Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. Hoje temos um assunto muito importante para estudar. Você acha que a água pode acabar? Pense sobre a quantidade de água que existe em nosso planeta e no quanto nós utilizamos em nosso dia a dia. Nesta aula, você descobrirá a resposta para esta pergunta, assim como a distribuição, principais formas de uso das águas, além de ter acesso a algumas dicas de como não desperdiçar água, contribuindo assim para a preservação da vida e do meio ambiente. Agora, veja esta fotografia. Ela foi retirada do espaço e mostra o nosso planeta Terra. Quais as características você consegue observar? Perceba que a foto foi tirada a quilômetros de distância, por isso podemos ver apenas formas, cores. E então, quais as cores você vê no globo? E sabe me dizer o que elas representam? Perceba que a cor azulada é composta por água. Já as cores verde e os tons mais claros de marrom são as porções de terra e também a vegetação. Já as partes brancas são as nuvens, as massas polares e demais massas de ar que circulam pelo globo. E agora, qual é a cor predominante? Após todas estas respostas, nós podemos dizer que o nosso planeta possui muito mais água do que terra. Afinal, são mais de 70% do nosso planeta composto por água. E a maioria delas, veja só, está presente nos mares e oceanos. Olha só, sabendo que 70% do nosso planeta é coberto por água, ele então pode ser considerado um planeta água? Veja nestas imagens. De toda a água presente no planeta Terra, 97,5% é água salgada. E apenas 2,5% é água doce ou potável, ou seja, a água que nós consumimos diariamente. Desta água potável, observe aqui, da água potável, 68,9% dela está presente no estado sólido, sendo o gelo concentrado nas calotas polares, e 31,1% é a água doce líquida, no estado líquido. Por fim, esta água doce, no estado líquido, nós temos 96% dela concentrado em áreas subterrâneas e apenas 4% da água potável está presente na superfície, nos rios e lagos. Então, saiba que a água é um recurso natural, renovável e infinito. E você sabe o que é um recurso renovável? Um recurso renovável é aquele que corresponde e que pode ser reposto na natureza, ou seja, ele não se esgota facilmente devido à rápida velocidade da sua renovação e à sua capacidade de manutenção. No caso da água, olha só, ela circula por mares, rios e lagos e está também acumulada em depósitos subterrâneos, nas calotas polares, como o gelo, ou também aquela água que circula em forma de umidade pela atmosfera. Então, sempre tem um volume quase que constante e assim demora milhões de anos para ser alterado. Então, essa quantidade de água, ela quase não se altera,
pois a água está em um processo que nós chamamos de reciclagem natural ou ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água. Você conhece este ciclo? Sabe como ele funciona? Já ouviu falar a respeito? Olha só, neste ciclo, a água evapora, condensa e forma nuvens. Após, ela precipita como chuva e escorre para o fundo da terra ou escoa de maneira superficial. Quando assim, ela retorna para a superfície, nos lagos ou também podendo se infiltrar. Após todo esse processo, ela volta a evaporar graças à radiação do Sol, os raios solares, e continua o seu ciclo natural. Por isso, a água é um recurso renovável. No entanto, é necessário você compreender que este recurso, na medida em que sofre impactos ambientais, como a poluição, ele pode tornar-se não renovável e finito, pode acabar, para determinadas formas de uso, como, por exemplo, o consumo humano, entre outras atividades econômicas. Porém, apesar da água, então, ser um recurso infinito, nós vamos perceber que a sua distribuição no planeta, ela não é igual, pois em alguns lugares a quantidade de chuva ela é menor, inferior a outros, ou também existe uma má utilização deste recurso por parte das pessoas, seja na agricultura, na indústria ou mesmo nas casas. Observe neste mapa a distribuição da água potável no planeta Terra. Perceba que os territórios preenchidos com a cor azul, eles correspondem às áreas que têm a maior disponibilidade e presença de água potável, tem mais água. Já nas áreas preenchidas nos tons de rosa até o vermelho, mais escuro, estão os territórios em que apresentam a maior falta de água, o que nós vamos chamar de escassez deste recurso. Note que o Brasil é um país bastante privilegiado no que se refere às reservas de água, muito embora elas também se distribuam de forma irregular no interior do seu território. E agora que você já identificou que a água doce, se distribui de forma desigual entre os países, você sabe quais atividades econômicas que mais consomem, que mais gastam água no planeta? É comum a gente verificar algumas reportagens e campanhas de conscientização sobre o uso da água, afirmando que o consumo doméstico da água é muito elevado e que nós precisamos adotar medidas para realizar uma economia desse recurso natural. Estou certo? Pois é, isso é verdade. Mas agora, observe este gráfico. Ele demonstra as informações retiradas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e representa o consumo de água doce no planeta Terra em diferentes setores da economia. Perceba que o uso doméstico, que eu falei agora há pouco, ele não é o principal responsável pelo maior consumo da água. Se analisarmos detalhadamente, as atividades que mais consomem água no mundo e também no Brasil, nós vamos perceber que são as várias atividades socioeconômicas que gastam ainda mais recursos hídricos. E quais são essas atividades? Veja que é a agricultura, a principal responsável pelo uso da água. Na agricultura aqui nós temos o cultivo de alimentos, então esta água é utilizada para irrigação das lavouras, isso analisando no mundo. Esse número, este percentual, ele sobe um pouco mais no Brasil, ele vai para 72%,
porque nós somos um país com forte produção de alimentos e criação de animais que consomem muita água. Depois do setor agrícola, vem a atividade industrial, que é responsável por uma média de 22% do consumo de água no mundo. E depois nós temos o consumo doméstico, o uso doméstico, marcando aqui no nosso gráfico 7% do total de uso dos recursos hídricos. Todo este cenário, este consumo da água, revela que não apenas as casas e os comércios devem economizar, mas também os setores da economia, o setor primário, que envolve a agricultura e a pecuária, e também o setor secundário, que são as atividades industriais. Todos devem adotar medidas de redução sobre o uso e o consumo de água. A seguir, irei listar alguns dos principais desafios que envolvem esta distribuição e o consumo de água na atualidade. Verifica-se que o crescimento da população mundial resulta no aumento do consumo de água e, assim, compromete a disponibilidade e a renovação deste recurso em diversos países e regiões do mundo. Além deste fator, os avanços industriais e tecnológicos, eles têm ampliado a demanda, a necessidade por água nos processos de produção industrial, e a tendência é a sua elevação. Ressalta-se também que o crescimento da população e os avanços tecnológicos, eles resultam em uma ampliação das áreas de cultivo e também do crescimento da produção de alimentos para atender essa população que está crescendo ao comércio internacional. Desta forma, percebe-se que se não consumirmos a água de forma consciente, ela será um recurso cada vez mais escasso, o que vai aumentar os conflitos pelo seu uso e pelo seu acesso. Sendo assim, é importante reconhecer que todas as pessoas podem e devem ajudar a cuidar da água. Para tanto, é necessário observar o seu uso e o seu consumo diário de água e pensar em como você pode mudar estes hábitos de forma a economizá-la. Fique atento. A seguir, vou mostrar para vocês algumas sugestões e dicas sobre mudanças de atitude que você pode adotar para contribuir com um consumo consciente de água. Vamos lá? As sugestões estão distribuídas em algumas categorias, de acordo com os possíveis locais de consumo da água em sua casa. Vamos começar pelo banheiro, na qual você pode economizar, iniciando, economizando a água no banho. O banho deve ser rápido, 5 minutos são suficientes para higienizar o corpo. A economia ainda é maior se, ao ensaboar, você fechar o registro ou também utilizar um banho de ducha por, no máximo, 15 minutos, você estará utilizando aí muita água, você estará consumindo 135 litros de água, por exemplo. E se você fechar o registro ao ensaboar, você reduz o tempo do banho e reduzindo, o tempo do banho para 5 minutos, esse consumo cai para 45 litros. A redução, pessoal, é de 90 litros de água, o que equivale a 360 copos de água com 250 ml cada um. Fique também atento ao escovar os dentes. Se uma pessoa escova, deixa eu só voltar aqui para vocês. Se uma pessoa escova os dentes em 5 minutos com a torneira aberta, ela vai gastar ali 12 litros de água. No entanto, se ela molha a escova, fecha a torneira enquanto escova os dentes e ainda enxágua a boca com um copo de água, ela consegue economizar mais de 11 litros de água. Bom, outra dica está ligada à descarga.
Observe que, ao dar descarga, o vaso sanitário ele não deve ser usado como uma lixeira, nunca deve ser usado à toa, pois ele consome, ele gasta muita água. Deve-se também evitar de jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário, tanto para evitar uma demanda maior de água, quanto também os entupimentos. Um vaso sanitário com uma válvula e tempo de acionamento de 6 segundos, por exemplo, ele gasta cerca de 12 litros de água. Quando a válvula está com defeito, por exemplo, pode chegar até 30 litros. Por essa razão, você deve sempre manter a válvula da descarga regulada, consertando se tiver algum tipo de vazamento, ok? Vamos agora ao consumo da água em outro ambiente na sua casa. Olha só, vamos pensar no consumo da água na cozinha. Olha só, antes de lavar a louça, deve-se limpar, os restos da comida, dos pratos, das panelas. Então você retira ali o papel, se necessário use uma esponja ou sabão e somente depois deve-se abrir a torneira para poder molhar. Em seguida, ensaboar tudo que tem que ser lavado, então abrir a torneira novamente para enxaguar. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta, em 15 minutos, você vai utilizar 117 litros de água. E se você utilizar esse modo indicado, esse modo que eu apresentei, o consumo pode chegar a 20 litros. A redução é muito grande, então deve-se ensaboar com a esponja, depois enxaguar, procurando sempre evitar o desperdício da água. Temos também a limpeza das roupas, como você pode visualizar aqui na imagem. Junte bastante roupa suja antes de ligar a máquina ou use também o tanque. Não lave uma peça por vez. Se na sua casa as roupas são lavadas no tanque, deixe as roupas de molho, use a mesma água para esfregar, ensaboar. Use uma água nova apenas no enxágue e aproveite essa última água do enxágue para poder lavar o quintal, a área de serviço. E se for no tanque, com a torneira aberta, em 15 minutos, por exemplo, o seu gasto de água pode chegar até 279 litros. Então, o melhor é deixar acumular um pouco de roupa, colocar a água no tanque e depois, para ensaboar, manter a torneira fechada. Use a capacidade máxima caso esteja utilizando uma lavadora de roupas. Procure também deixá-la sempre cheia, ligada ao máximo 3 vezes por semana. E a lavadora de roupas, ela tem uma capacidade de aquela que tem capacidade de 5 quilos, ela gasta 135 litros de água por lavagem. Então, o ideal é usá-la somente com a capacidade total. Vamos agora observar um último ambiente, na qual geralmente ocorre um grande desperdício de água. Trata-se de lavar a calçada, o carro e também o jardim. É preciso a adoção de um hábito de usar a vassoura e não a mangueira para poder limpar a calçada e o quintal da sua casa. Lavar a calçada com a mangueira é um hábito comum e que traz grandes prejuízos. Em 15 minutos, por exemplo, são perdidos 279 litros de água. E então, se houver uma sujeira localizada, pode até aumentar. Você deve usar a técnica do pano umedecido, com a água de enxágue da roupa ou também da louça. Quanto ao carro, não o lave durante a estiagem, que é aquela época do ano que chove menos. Busque, na época da chuva, se necessário, também utilizar um balde, um pano para lavar o carro, ao invés de usar uma mangueira. E no jardim, é importante usar um regador para poder molhar as plantas, ao invés de utilizar a mangueira. Lembre-se que, ao molhar as plantas durante 10 minutos, o consumo de água pode chegar a 186 litros. Então, para economizar, a rega durante o verão deve ser feita de manhãzinha ou à noite, porque reduz a perda desta água pela evaporação. E no inverno, a rega pode ser feita um dia sim e um dia não, pela manhã. Após identificar essas informações sobre o consumo da água
em algumas atividades que nós fazemos todos os dias, eu espero que você tenha refletido sobre o seu consumo e o tamanho deste impacto sobre a disponibilidade de água em nosso planeta. Por fim, eu trago a informação da Organização das Nações Unidas, na qual apresenta que cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês, cerca de 110 litros de água por dia, para atender às suas necessidades de consumo e higiene. Em nosso país, este consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Então, ressalta-se que um pouco mais da metade da água é gasta no banheiro, ou no banho, na descarga e em outras formas de uso. Neste sentido, para poupar recursos e dinheiro, é fundamental que todas as pessoas passem a economizar e adotar novos hábitos de consumo. Pessoal, este foi o nosso tema de hoje. Lembre-se que para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e acessar as redes sociais. Um abraço e até mais!